A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar os nossos corações com o seu Santo Espírito nesta noite, tanto a cada um de nós que estamos aqui presentes na nave da igreja, quanto os nossos amados irmãos que estão aí distantes, espalhados aí pelo mundo, que nós não podemos vê-los nem tocá-los, mas estamos no mesmo Espírito, buscando as mesmas coisas e no mesmo propósito. Amados, chegamos à lição 20. Estamos aqui na 20ª lição. O 20º estudo do Apocalipse. Parece que foi ontem, né, quando nós começamos, e parecia que isso não teria fim. Não era? Já estamos na 20ª lição do Apocalipse. Passou tão rápido, né? É porque o tempo está passando rápido. E a assimilação do conhecimento da verdade é rápida, e nós temos que passar com essa mesma rapidez para as pessoas que estão famintas da palavra de Deus. Hoje nós iremos ver sobre paralelos no Apocalipse. Existem vários paralelos, mas hoje nós vamos focar especificamente num determinado paralelismo. Uma linha muito tênue que separa a verdade da mentira. Por que isso? Vamos então à nossa introdução. Desde o princípio que o mal tem tentado imitar o bem, pois o seu objetivo é enganar e destruir, sobretudo enganar. Para enganar os santos que conhecem uma verdade, é necessário criar narrativas e ações que se pareçam com a verdade. Seus enredos e histórias são sempre muito parecidas com a sã doutrina. Uma linha tênue, uma linha muito fininha e paralela, separa a verdade da mentira. Pelo menos nas páginas proféticas, aonde o inimigo, para enganar os santos, ele elabora uma mentira muito parecida com a verdade, torcendo alguns pequenos textos, algumas pequenas frases, fazendo aquilo que Cristo disse: esta massa tem fermento, e um pouquinho de fermento compromete toda a massa. Então, para que algo seja rejeitado por Deus, não é necessário que aquilo tudo seja fermento. Se tiver 99% de massa e 1% de fermento, não é verdade, porque Deus vai rejeitar. Então, por isso que Satanás, sabendo dessa lei de Deus, dessa praxe divina, ele faz de tudo para que a verdade esteja misturada com a mentira, né? A mentira se misture com a verdade. Ele sempre usou essa técnica desde o Gênesis. E tentou usar essa técnica até com Cristo. Quando ele, usando a palavra de Deus, lendo o texto corretamente da palavra de Deus, colocou o texto num tempo e numa situação diferente da qual ela foi escrita. Isso é torcer a verdade. O diabo fez isso. E no Apocalipse, nós temos isso em forma de símbolos, é diferente. Então, a gente vê a estratégia do inimigo sempre voltada para isso. Para parecer, ele cria uma doutrina que se parece muito com a verdade. É por isso que tem muita gente enganada. Muita gente nas igrejas por aí achando que está servindo a Cristo, servindo a Deus, porque o pastor leu a Bíblia lá e as pessoas dizem: olha, eu estou seguindo a Bíblia, porque o pastor leu a Bíblia do jeito que ele leu lá. Não está escrito na Bíblia? Está. O problema é que a forma está torcida, não está respeitando o contexto, não está respeitando os outros princípios, que a palavra tem que se harmonizar com os outros princípios. Uma verdade, ela não entra em conflito com a outra verdade. É um organismo, a verdade é um organismo
que está plenamente em harmonia com todas as outras, né? Cada ponto da verdade está em harmonia com todos os outros pontos. Pois bem, o primeiro verso que eu trago aqui hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo. Sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. Então veja que a principal virtude, entre aspas, ao contrário, dele é o engano. A principal arma que o diabo tem na terra é o engano. O Senhor deixa bem claro, aquele que engana. Definido claramente aqui nas Escrituras Sagradas, né, a ação do diabo, que ele, olha, tome cuidado com ele. O Lúcifer foi expulso do céu e na terra ele vai ser identificado como dragão, um animal mitológico que não existe. Então, porque ele não é deste mundo, ele é um ser espiritual, por isso que ele é representado por um dragão, um animal mitológico inventado pelas nações pagãs. Então, cuidado com ele, ele engana. Essa observação que o Apocalipse, que o Senhor Jesus está fazendo ali para que essa informação chegasse a nós. O engano. E agora a gente vai buscar, dentro desse paralelo, buscar alguns enganos. Eu não pretendo aqui, não tenho essa pretensão, de apresentar todo o paralelismo do Apocalipse. Eu vou pegar alguns pontos apenas, não vou examinar do capítulo 1 até o 22, porque nós passaríamos muito tempo examinando aqui cada ponto desse. E nem sei se eu teria a capacidade de enxergar no Apocalipse todos esses pontos. A gente vai aprendendo ao longo da vida. O meu estímulo aqui é que vocês, a partir de agora, a partir desta lição inicial, vocês sejam estimulados a buscar outros paralelos. E o Senhor vai falar com vocês. E o Senhor vai ensinar a vocês. Ok? Então, esse é o nosso objetivo. Quem ensina mesmo é Deus. A gente está aqui para passar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Então, vamos olhar sobre essa questão do engano. Como Satanás realizará o último engano na terra, copiando a verdade? Vamos trazer aqui, existe no passado muitos paralelos. Mas vamos tratar do Apocalipse, e principalmente do Apocalipse, aquilo que está nos nossos dias. Vamos aproveitar aqui o nosso tempo para tratar aquilo que está no tempo presente e que vai acontecer algumas coisas daqui a pouco no futuro, ali próximo. Pois bem, vamos trazer então para esse nosso tempo. Eu trouxe aqui uma tabela para fazer um comparativo. Olha, o Apocalipse, no capítulo 12, 13, diz que existe um dragão, uma primeira besta que sobe do mar e uma segunda besta que sobe da terra. Nós temos aqui a tríade do mal. No capítulo 16, versículo 13, ele vai citar essa tríade. Ele dizendo: e vi sair da boca do dragão, e vi sair da boca da besta, e vi sair da boca de quem? Do falso profeta. O falso profeta é a besta que sobe da terra, ok? A besta que sobe da terra é o falso profeta, aquele que prega para a terra, induzindo a terra que adore a primeira besta que subiu das águas, ok? Então, essa tríade, ela se repete lá no Apocalipse 16, versículo 13, no período da sexta praga. Aqui veja que há um comparativo, olha, de um lado, primeiro existe a originalidade, o Pai, o Filho divino, o Filho humano. Aí o diabo faz essa imitação, criando o dragão, a besta que sobe das águas e a besta que sobe da terra. O dragão, assim como o Pai, é um ser invisível. Alguém já viu um dragão aqui? A não ser nos mitos do cinema, na tela do cinema. Mas não existe dragão. Tem um dragão de Komodo, que não é um dragão, é um lagarto. Né? Não existe dragão de 7 cabeças e 10 chifres como...
Alô, som? Pronto, voltou o som aqui, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não existe um dragão de 7 cabeças, 10 chifres vermelho. Isso é mitologia. Então ele é invisível. E esse dragão, segundo o Apocalipse, é ele quem envia a besta. É o Pai quem... Um Pai, Deus o Pai, foi visto por alguém? É invisível. Assim como o dragão. Só que o dragão que está imitando, viu? O original aí é Deus e o dragão é que é a contrafação, a mentira, a imitação. O Filho Divino, assim como a besta do mar, é o primeiro, e a besta que sobe da terra, assim como o Filho Humano, é o segundo. As duas fases, né? Mas vamos entrar vamos detalhar isso aqui. O Filho Divino é aquele que sobe das águas. Lá no princípio de tudo, como é que diz o livro do Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava onde? Nas águas. De onde a primeira besta sobe? Das águas. E disse Deus, haja luz. Aí ele gerou o Filho ali. Por isso que o filho fala lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Foi através da luz, que Deus criou todas as coisas. Eu sou aquele por quem Deus criou. Através do meu intermédio, Deus criou todas as coisas, né? Então, uma referência ao Filho em duas fases. E a besta aí é uma só, besta. A besta do mar e da terra é uma besta só. Lembre-se que a primeira besta recebe uma ferida mortal e ela ressuscita subindo da sepultura, da terra. Por isso que é besta e besta, não é dragão, besta e outra coisa. Porque a besta em duas fases. É uma imitação do Filho nas duas fases. O Filho na condição divina, que se esvazia, vem aqui à terra como ser humano, e quando ele sobe da terra da sepultura, que é obviamente entronizado pelo Pai, glorificado, essas duas fases. Entendido aí? Pois bem, vamos agora melhorar então o paralelo. Eu criei aqui essas duas linhas para ficar bem claro. De um lado está a verdade, de outro lado está a imitação. A imitação é estado de fundo branco e a verdade está no fundo normal do nosso slide aí. Vamos lá. O que diz o texto de Gênesis 1, 2 e 3? E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A face das águas, ou a superfície das águas. Disse Deus, naquele momento em que ele viu as águas, né? Ele disse o quê? Haja luz. O seu Espírito gerou a luz. De dentro do seu interior, o Rua de Deus, o Rua HaKodesh, o Espírito de Deus, gera a luz. Nesse momento, das águas, de cima das águas, aparece quem? O Filho. Aí o texto de Apocalipse 13:1 diz assim, ó. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então veja que o dragão faz subir do mar. É o dragão que faz subir? A gente vai ver nos versos seguintes se é o dragão que faz subir. Faz subir do mar uma besta. Olha, e essa besta, ela tinha 10 chifres. A gente vai ver também se Jesus Cristo, na figura apocalíptica, parece com isso. A gente vai ver como é perfeita a imitação. É muito parecida. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e diademas. Então, esta é a besta que sobe das águas, uma imitação do Cristo, do Filho de Deus, divino, quando o Pai gera ele no início de tudo. Não havia nada, não havia terra, não havia planeta, não havia nada, não havia galáxia, não havia nada. Foi por meio dele que o Pai criou o universo, segundo está escrito lá em Hebreus 1, versículo 2. Vamos continuar aqui para a próxima comparação, a próxima imitação. No livro de Mateus, capítulo 18, o texto diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Cristo está dizendo claramente para todos os seus discípulos: eu recebi uma autoridade. De quem ele recebeu a autoridade? Do Pai. Cristo aqui, né? Aquele que recebeu a autoridade no céu é quem? O Filho Divino. Jesus Cristo, na figura humana, ele recebe também a autoridade do Pai em duas fases. Por isso que ele diz, recebi minha autoridade aonde? No céu e autoridade na terra. Da mesma forma que o dragão dá autoridade para a besta que sai do mar e para a besta que sai da terra. A besta que sobe da terra, a Bíblia diz que ele faz descer até fogo do céu à vista dos homens. E quem é que dá esse poder a ela? Se a Bíblia diz que Satanás tem poder, lhe é permitido, não que ele tenha poder, lhe é permitido que ele faça descer até fogo do céu à vista dos homens. É o diabo que faz isso. Olha só esses dois versos aí de Apocalipse 13, versículo 2 e 13, versículo 12. As duas bestas aí. Apocalipse 13, do versículo 1 até o 10, é a besta que sobe das águas. Apocalipse 13, do versículo 11 até o 18, é a besta que sobe da terra. Então, no versículo 2, a besta que sobe das águas, diz assim, e o dragão deu-lhe o que? A besta que sobe das águas? O seu trono e grande autoridade. Do jeito que o Filho de Deus recebe autoridade nos céus do Pai, o dragão, querendo imitar o Pai, faz o que com a besta, o seu enviado? Ele lhe dá também autoridade. Ele precisa criar uma doutrina muito parecida com a doutrina de Deus. Ele precisa criar uma igreja, ele precisa criar uma história, ele precisa criar um cenário, um enredo, que seja muito parecido com as coisas de Deus, para que ele possa enganar. No verso 12 diz, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quando Cristo, aqui é a segunda besta que sobe da terra, quando Cristo subiu da terra de Maria, o homem é feito de que o homem? Do barro, da terra. Quando Cristo sobe aqui, quando ele nasce de Maria, é uma semelhança do que ele sobe da terra, sobe do homem é feito do barro. E quando ele sobe da sepultura, também é uma outra semelhança, porque ele estava morto numa sepultura, do pó, da terra. Ele sobe. Ok? São duas aplicações ao Filho do Homem, subir da terra. E aqui diz que a segunda, ele exercia toda a autoridade da primeira besta. Jesus, como Filho do Homem, ele exercia toda a autoridade de quando ele era divino? Claro que sim, porque a Bíblia diz que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Aquele que confessar. Não é isso que a Bíblia ensina? Então, a autoridade do Filho unigênito de Deus. Está lá no capítulo 1 de João. E vimos nele, verso 18, a glória do unigênito do Pai. Na face de Cristo, a gente viu a glória do unigênito, o divino. O humano nós chamamos de primogênito. O divino nós chamamos de unigênito. Porque o humano, existe vários irmãos, ele é o mais velho. Mas o unigênito é único gerado de Deus. É o divino. Vocês estão me entendendo? Eu estou teologando aqui num nível assim que está confundindo vocês. Os irmãos da internet, veja, eles estão tudo entendendo aí, porque se houver alguma dúvida, a gente não pode prosseguir. Tá bom? Ok. Então, nós temos aqui o primeiro paralelo que a gente viu, é que o dragão, ele vai imitar tudo. Assim como a besta que sobe do mar, Cristo, o Filho de Deus divino, também surge ali numa cena onde ele é gerado ali no momento em quando não havia nada no universo, só o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e ele disse, haja luz. A luz que houve ali não foi a do sol nem da lua. A luz ali que a Bíblia aplica é o surgimento do Filho, o nascimento do Filho, a geração do Filho, ok? Vamos lá. Segundo paralelo. No livro de João, capítulo 12, versículo 32 e 33, diz assim, e eu, quando for levantado sobre a terra, levantado da terra, disse Cristo, todos atrairei a mim,
Isto dizia, significando do que modo havia de morrer, ou de que modo, na continuação, havia de ressuscitar. O que ele está falando aí, morrer? Quando a cruz dele fosse levantada sobre a terra. Quando ele estivesse na morte, ele fosse pendurado numa cruz e levantado da terra. Ali também era a tipologia do seu levante da sepultura, e também quando ele ascendesse aos céus no 40º dia. Então, Cristo sempre na tipologia sendo levantado. No capítulo 13, versículo 3 de Apocalipse, diz assim, ó, também vi uma de suas cabeças como fora ferida de morte. Jesus foi morto quando foi levantado da terra numa cruz? E esse Jesus ficou morto ou foi ressuscitado? A ferida mortal em Cristo foi curada? Foi, que ele foi ressuscitado. Olha o que diz o texto. De morte, mas a sua ferida mortal foi curada, ou seja, ela ressuscitou de uma falsa ressurreição. Mas a de Cristo é verdadeira, mas a imitação é sempre falsa, não? A sua chaga mortal, a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Assim como toda a terra foi atraída a Cristo quando ele foi levantado sobre a terra. Veja que a dupla aplicação ali. Porque quando Cristo foi levantado sobre a terra, quando ele subiu ao Pai, é que a terra inteira começa a ser atraída ao nome dele, começando no Pentecostes, quando milhares de pessoas se converteram ao nome de Jesus Cristo. Nunca houve um batismo de 20, 30 pessoas quando Cristo esteve aqui na terra, mas quando ele subiu aos céus, os discípulos dele batizaram na primeira cena 3.000 pessoas. Estão entendendo? Eu fico assim, porque vocês estão concentrados, né? Estão entendendo tudo, estão silêncio aprendendo. Eu fico preocupado achando que vocês estão com dúvida, porque eu olhar assim, vazio, eu digo, estão com dúvida. Eu fico preocupado se vocês estão aprendendo ou não. Pelo menos sinaliza aí que está ok. Vamos lá. Infelizmente eu não posso ver os irmãos da internet para saber se tem alguma dúvida. Vamos lá. Alguma dúvida que houver do tema aqui, me pergunte no grupo do WhatsApp que a gente complementa lá, tá bom? Vamos lá. Estamos falando aqui do segundo paralelo. Jesus se levanta da terra, aí o diabo pega uma besta, a segunda besta. Jesus, na condição humana, se levanta da terra. Aí o diabo pega a segunda besta e levanta ela também da terra e faz com que a terra inteira olhe para ela quando ela é levantada. Da mesma forma, é o que Cristo disse que aconteceria com ele. Mais uma imitação. Próximo paralelo. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 3 e versículo 12, diz assim, ó. Naquele momento, esta cena aqui é aquele momento em que o Pai está sentado no trono, com o livro dos 7 selos na mão, e então foi procurado em todo o universo um ser com a dignidade, com os méritos e a honra para pegar aquele livro do Pai. Ali estava o futuro. O Pai, que é onisciente, já sabia o que estava dentro do livro, mas ele precisava chegar a essa informação do futuro através de um intermediador. E procurou-se no universo inteiro e não encontrou ninguém com as qualidades, com os méritos, para abrir aquele livro do futuro e, obviamente, garantir o futuro. Só teria história futura se houvesse essa pessoa. Aí não encontraram. Aí João fica desesperado, começa a chorar, porque não foi encontrado ninguém. Aí, de repente, um dos anciãos chega assim, João, chore não, João. Está vendo ali? Um cordeiro como havendo sido morto, está ali. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir esse livro. Essa cena aqui, é por isso que ele diz assim, ó, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem de olhar para ele. Mas como Cristo abriu, pela dignidade que havia nele, olha o que aconteceu agora. Digno é, isso aqui foi todos os anjos agora do céu, ó. Todos os anjos. No versículo 13 é que todos os seres do universo vai louvar a Deus e a Cristo. Mas no versículo 12 é um louvor direcionado somente a Cristo. E todos os anjos do céu dizem assim, ó, digno é o cordeiro que foi morto
de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Tem quantas virtudes aqui? Vocês contaram? 7. Já já vocês vão entender por que as 7 virtudes aqui. E aí eles começam a louvar o Cordeiro, dizendo que ele era digno de abrir o livro, sim. Aqui eram milhões de testemunhas dizendo que ele era digno de abrir o livro, porque ele venceu com a morte dele, uma morte injusta, um inocente. E ele venceu. Olha só. Então os céus, é como se os céus perguntassem: existe mais alguém no universo com tal dignidade? Não, só tem esse que pode abrir o livro. É o que está sendo dito aqui nesse verso. Agora olha o que a besta vai fazer. No versículo 4 diz assim, ó: e adoraram o dragão de forma indireta, ó. O dragão é invisível, ninguém adora ele, né? Prestaram reverência ao dragão, porque o dragão deu à besta a sua autoridade, e por isso adoraram também o quê? Dizendo o quê em relação à besta? Adoraram a besta dizendo assim, ó: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? As pessoas da terra disseram algo parecido com o que os anjos disseram com Cristo no céu. Digno é o Cordeiro. Quem é que existe alguém mais digno do que ele? Aí na terra disseram assim, ó: quem é que pode? Quem é que tem poder igual a besta? Por que isso vai acontecer? Porque esta besta que sobe do mar, ela vai mostrar para a terra toda a sua grandeza filosófica, política, financeira, de influência, e o mundo inteiro vai dizer: nada é maior do que essa besta. Ok? Mais uma imitação. Já. Versículo 13, capítulo 13, versículo 3 aconteceu. 1929 para cá. Ok? Besta que sobe das águas. Estudamos já, quando estudamos aqui, a lição de um dragão e 2 bestas. Já viram essa lição aqui? Bom, sugiro até que a irmã assista essa lição, tá bom? Um dragão, 2 bestas. Em João 14, 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é, disse Cristo? As palavras que eu estou pregando para vocês não é minha. As palavras que eu falo para você é de quem? Mas do Pai que me enviou. Olha o que a besta faz. No versículo 5. Quem é que deu à besta essa boca? Quem é que lhe deu autoridade, um poderio e um trono? Quem foi que deu? Satanás, o dragão. Foi dada uma boca à besta para que ela pudesse proferir arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe poder e autoridade para atuar por quanto tempo? 42 meses. Jesus Cristo, quando saiu do Jordão, o Pai o batizou com a autoridade do espiritual, e ele teve 42 meses, exatamente 3 anos e meio, pregando o evangelho aqui na terra até morrer e ressuscitar. A besta imita do mesmo jeito. A besta, ela não fala dela mesma, ela fala o que o dragão está mandando ela dizer. Por isso que não é dada à besta uma boca. Ou seja, você vai falar o que eu lhe disser. A besta seria uma espécie de ventríloco do dragão. É um objeto que ele usa. É como se o dragão tomasse a besta possessa. E aí, a besta vai ensinar apenas aquilo que o dragão está falando. Assim como Cristo tinha sua própria boca, mas não falava suas palavras, era a boca que era usada pelo Pai, a besta também tem uma boca que é usada pelo dragão. Ficou entendido aí essa parte? Vamos continuar. No Apocalipse 12, versículo 13, e no livro de João 10, versículo 30, diz assim: quando o dragão se viu precipitado na terra, quando ele viu que não estou mais no céu, estou na terra, agora fui rebaixado de posição, estou diante desse povo aqui agora, o que é que ele vai fazer, né? Viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão.
mostrando que Satanás agora iria perseguir a igreja de Deus, a mulher, que deu à luz a um filho homem, um filho varão, apontando aqui para Cristo. E aí, Cristo diz assim no versículo João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos no mesmo Espírito. Somos duas pessoas distintas, mas estamos no mesmo Espírito, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Estamos na mesma obra, buscando a mesma coisa, salvar os homens. E no capítulo 13, versículo 11, diz assim: e vi subir da terra outra besta, a segunda. Ela tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, mas falava como? Como dragão. Nesse texto aqui, nós temos aqui uma besta falando como seu pai, o dragão. É como se a besta dissesse, a segunda besta: eu e o dragão somos um. Porque tudo que ele manda fazer, eu faço. Eu obedeço a ele. É como se ele dissesse isso. E a segunda besta, ela é uma espécie de filha do dragão. Porque ela faz tudo que o dragão lhe manda fazer. Assim como a primeira. Ficou entendido? Vamos adiantar. Mais um paralelo. João, capítulo 1, versículo 14, olha o que o texto diz. E o verbo, ou a palavra, né, referindo-se a Cristo, e o verbo se fez carne, se fez humano, e habitou entre nós, seres humanos, cheio de graça e de verdade, e vimos no verbo, que glória? A glória de quem? Ele era humano, mas nele nós vimos a glória do divino, do unigênito. No humano, era possível ver a glória do divino. A glória, o conhecimento do divino, a experiência do divino, a memória do divino. Nele, no ser humano era possível ver a glória do divino. Ok? A glória. Eu não posso dizer que no humano eu vi o divino. Eu vi a glória do divino no humano. Entendido isso aí? Porque tem gente que confunde, não olha o texto direito, não lê o texto direito. E então no Apocalipse 13:12 diz assim, ó. Falando da segunda besta. Nós estamos falando aqui do filho que está entre os seres humanos. O filho na sua segunda natureza, né? Olha só. Na sua outra natureza que ele trocou. Quando eu falo segunda, não é que ele tem duas, não. Né? Na segunda fase. O texto diz, também exercia toda a autoridade, a segunda besta, exercia toda a autoridade da primeira besta. Cristo, estando na condição de filho do homem, em carne humana, ele exercia toda a autoridade da condição divina. Está aqui, ó, dizendo que toda a glória do unigênito estava nele. Autoridade. A glória, a autoridade, o conhecimento que vem pela autoridade. A autoridade traz conhecimento. Ou o conhecimento traz autoridade, melhor dizendo. E o texto diz, ó, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Jesus, na condição humana, quando ele é ressuscitado, ele continua na terra ou volta para a condição que ele tinha anteriormente no céu de filho de Deus, sentado à direita de Deus? É exatamente o que a segunda besta está fazendo diante da primeira, da condição inicial. Continuando. João capítulo 11, versículo 47, diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos? Porquanto este homem Jesus Cristo vem operando muitos. Jesus, na sua segunda condição, na sua condição humana, na sua segunda natureza, né? Na sua segunda fase da sua natureza definitiva, a última natureza, que ele vai continuar assim,
Ele operou sinais na terra? Muitos sinais. O último versículo aqui do capítulo de João vai dizer assim, o último versículo, capítulo 21, não sei qual verso agora. Ele vai dizer, se fossem registrados todos os milagres e prodígios que Cristo fez aqui na terra, não caberia um livro em todo o mundo. A quantidade de milagres que ele fez. Que ele curava multidões de uma vez. E ali era chamado a atenção apenas um dos milagres. Mas ele curava multidões de pessoas. O texto diz assim no versículo 13. Agora a segunda besta. Que equipara, que quer imitar o filho na sua segunda natureza. E operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Que coisa, olha só o que está dizendo esse texto. Jesus, o Filho de Deus, na condição divina, ele fez descer fogo do céu? Só para queimar os profetas que Elias pediu, lembra? Mas numa visão miraculosa, como é que ele faz descer fogo do céu? Na condição humana, quando ele sobe para o Pai, e ele desce fogo do céu na cabeça dos apóstolos. E os apóstolos é cheio do Espírito Santo e são batizados e selados. Cristo é quem faz descer o verdadeiro milagre, um milagre verdadeiro, descer fogo do céu. João Batista disse, ei, eu só batizo com água. Mas o que vai vir após mim, ele vai batizar vocês. Com Espírito Santo e com fogo. Veja só, Cristo fazia muitos milagres, né? Na condição humana ele fez muitos milagres. E aí o texto, o Pai fazendo através dele, obviamente. No versículo 13 diz assim, ó, e esta segunda besta, no poder do dragão, é o dragão fazendo através dela, operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu. Esse texto está me dizendo que aqui é o último engano. Isso aqui é o último engano da besta que vai acontecer em breve, para que ela em seguida aplique o seu sinal, aplique a perseguição e coloque o mundo inteiro em xeque-mate. O mundo vai ter que escolher. A maioria vai escolher o lado dela por causa da opressão e do medo. Mas ela vai fazer uma espécie de reavivamento espiritual. Com o surgimento dela, que ela sobe da terra, ela sobe da sepultura, como se houvesse sido ressuscitado, o mundo da igreja dela, as igrejas que seguem ela, uma coalizão ecumênica no mundo inteiro que vai seguir ela, vai haver um reavivamento espiritual no surgimento dela. É como se ela dissesse assim, olha, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E as pessoas acreditam, imitando a Cristo. Como ela, o dragão não quer, né? O dragão e as duas bestas não imitam o Pai e o Filho em tudo? Quer imitar esse último ato de Cristo que foi selar os seus discípulos. É o último ato dela para aplicar o grande engano. E será tão fácil enganar os crentes, porque os crentes de hoje, que dizem serem crentes, que não examinam a palavra, muitos deles, os que examinam, estão presos à letra morta, porque foram guiados pela velha teologia da Idade Média, que disseram que reformaram, não reformaram nada. Algumas poucas coisas reformaram. Mas o principal não foi reformado. E nós que temos esse papel, nós temos essa missão de continuar a reforma que não foi feita. Se os reformadores continuassem a reformar como deveria, não haveria esses erros do passado até hoje aí, não. E olha que coisa impressionante. Vai acontecer. Como isso vai acontecer? No mês de setembro para outubro, aconteceu um movimento nos Estados Unidos. Não sei quantos de vocês viram nas mídias sociais. Isso estavam alguns pastores midiáticos, alienadores de mentes, estavam tentando trazer isso para o Brasil. Dentro de uma igreja, em uma universidade teológica lá nos Estados Unidos, os crentes se reuniram e começaram a cantar. Entraram numa histeria emocional coletiva
E ficaram dizendo glória, 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 cantando o mesmo hino, glória, glória, glória. Entraram 2 dias, 3 dias, 12 dias, 20 dias, e o povo não saía da universidade. Ninguém aprendeu nada da Bíblia, é só glória, 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 glória. Não tem sentido isso. Nenhuma revelação chegou, e um monte de gente midiática, sem nenhum parafuso, tudo frouxo na cabeça, começaram a dizer que era um movimento do Espírito Santo. O que tinha de gente aqui no Brasil, dos TikTok, pastor de TikTok, pregador de TikTok no Brasil, cantora de TikTok, profissional gospel do TikTok, começou a dizer que Jesus estava voltando porque tinha gente completamente alienado, feito um papagaio repetindo glória, 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 glória. Será que eles não conseguem enxergar que o culto de Deus é racional? E tudo que se repete não é racional? Quando se repete alguma coisa, que alguém está querendo alienar a sua cabeça. Quando você cantar um hino, que o hino fica repetindo a mesma coisa 1 milhão de vezes, tenha cuidado com ele. Cuidado. Quando você vai numa igreja, que acaba lá na bateria, no violão, e começa... A música já acabou, o cara continua repetindo a mesma coisa. 500 vezes. Aí, como repete, ninguém para, ele está dizendo assim, estou esperando alguém chorar. Estou esperando alguém jogar pelo chão, que é para contaminar os outros. Para influenciar a emoção dos outros. Aí um bota a mão para cima, o outro começa a chorar e pronto. Todo mundo pega aquele vírus ali, aí está todo mundo chorando, todo mundo. Histeria coletiva. Essa besta vai fazer descer esse falso fogo do céu para criar um falso reavivamento, para imitar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo e com fogo, que houve milagre de verdade lá no Pentecoste. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Fiquem de olho aberto. Continuando. Mateus capítulo 3, versículo 11. Atos 2, 3 diz assim. E eu, olha só, Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo, disse João Batista, com água. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com fogo. Com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 2, 3 acontece, essa profecia se cumpre lá. Ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Na cabeça dele umas linguetas de fogo. Né? As quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Porque a unção é na cabeça. O Espírito Santo não batiza o pé, não. Ele batiza a mente. Porque a morada de Deus está aqui, na mente. O templo de Deus é a mente. O Espírito Santo de Deus habita na mente. Embora tenha gente dizendo que o Espírito de Deus é o estômago. Tem gente dizendo isso? Tem. Se você comer um pedaço de carne, o Espírito Santo não habita em você. Porque o seu corpo, eles, quando fala corpo, eles acham que é o estômago. Corpo se refere aqui, ó. A mente. Entendido isso? Tem gente aí adulterando a Bíblia. Aí o texto diz aqui, em Apocalipse 13, 13. Olha o paralelo. E essa segunda besta operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. Quando Cristo batizou lá os discípulos, que desceu fogo do céu na cabeça dele, foram à vista dos homens? Dentro de uma casa só tem os 11. Os 12. Matias já tinha substituído Judas, né? Só tinha os discípulos, algumas mulheres, 2 ou 3 estavam ali. Mas o texto está falando dos homens, dos discípulos, que é batizado dentro de uma casa, todo mundo trancado, um vento impetuoso entrou na casa. A língua de fogo apareceu na cabeça de cada um deles. E eles saíram lá fora, a população viu a manifestação do poder já neles. O povo não viu língua de fogo na cabeça. Eles viram, entre eles lá, viram lá isso lá dentro da casa. Entendido isso aí? Mas Satanás, ó, usando a segunda besta, é o poder dele, porque a Bíblia diz que era permitido a ele fazer milagres e prodígios da mentira. Paulo diz isso, profetizando lá na carta aos Coríntios. Ele operava grandes sinais que de maneira fazia descer até fogo do céu à vista dos homens. Ele queria impressionar os homens.
um truque que se faz à vista. O milagre verdadeiro que Deus faz é à vista ou é no interior? Todos os milagres que Cristo fez, era à vista ou no interior? Aí você vai me dizer, era à vista. Porque todo mundo viu que o aleijado ficou bom da perna. Todo mundo viu que o cego estava vendo. Todo mundo viu que o leproso, a pele dele ficou branquinha. Tal. Só quem não lê a Bíblia direito. Porque ele não diz para o leproso, fique curado. Ele diz ser puro, ser limpo. Uma linguagem específica do Espírito. Ele não diz para a mulher, a tua fé te curou. Ele diz, tua fé te salvou. Ele não está falando de cura, está falando de uma cura espiritual. E infelizmente, nós temos lido as Escrituras de forma precipitada, preso à letra morta, não conseguindo enxergar a fala de Cristo, que é espiritual. E esse é mais um defeito das pessoas que têm dificuldade de entender essa linguagem do Apocalipse. Que além de ser uma linguagem espiritual, ela está rica em símbolos. E eu preciso me esforçar um pouquinho mais para entender essa linguagem. Próximo paralelo. João 3,18. Quem crê nele não é julgado. Ou seja, todo mundo é julgado, mas o julgado aqui é quem crê nele não é julgado para ser condenado. É o que ele está querendo dizer aqui. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Porquanto não crê no nome de quem? O nome. Olha só que coisa linda. No nome do unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito Filho de Deus? Não é Cristo na condição divina? Pois bem. Olha o que diz Apocalipse 13,14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer, quem foi permitido fazer? A besta. Na presença da besta, ou seja, a segunda besta que sobe da terra. Presença quer dizer no mesmo espírito. Em presença, né, a tipologia é essa. Permitido fazer na presença da primeira besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Jesus Cristo, quando ressuscitou, a imagem do Filho unigênito se perdeu nele? Nós lemos o texto há pouco de João 1,18. Nele vimos a imagem de quem? Do unigênito de Deus. Aqui está dizendo novamente, no versículo 18 aqui, ó. Quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Cristo, a imagem de Cristo Jesus, nele, Jesus, quando se tornou Filho do homem, ele perdeu a glória do Filho unigênito? Não. Se ele tivesse perdido, ele não diria, em João capítulo 17, versículo 5, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E como é que Cristo se lembrava, sendo ele na condição humana, se lembrava, tinha na sua memória, na sua mente, exatamente as cenas que ele teve com o Pai lá no princípio de tudo? Veja que essa glória, ele não perdeu esse conhecimento, o que ele escutou do Pai lá no princípio, os sentimentos que vieram à sua memória, quando ele se lembrou daquele momento lá, isso tudo você viu. Então, eu não posso aqui, né, dizer que Jesus Cristo não estivesse continuamente na presença aqui na sua memória, na presença do unigênito que ele era. A memória ele não perde. Romanos 8,29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do seu Filho. Os que conheceram antes a Deus, o Pai destinou aqui para que essas pessoas fossem, assim como Cristo é a imagem de Deus, nós fôssemos a imagem de Cristo, a fim de que seja Jesus Cristo quem? O primogênito, o primeiro filho entre todos os seres humanos, entre muitos irmãos. É o que diz aqui no livro de Paulo, ensinando que Cristo, como filho do homem, como primogênito, ele é irmão nosso. Ele deixou de ser o unigênito para ser o primogênito. A única coisa do unigênito no primogênito é a glória do unigênito que continua no primogênito. Aí ele diz no versículo 15, foi-lhe concedido também, olha só, foi concedido, foi por Deus.
que o dragão e a besta não fazem nada se Deus não permitir. Foi-lhe concedido ou permitido também, que a segunda besta fizesse o quê? Desse fôlego à imagem da primeira besta, para que a imagem dela, da besta, falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da primeira besta. Ora, se o texto está dizendo que Cristo, o Filho primogênito, que tem a glória do unigênito, quem crê no primogênito vai ser salvo, foi predestinado aí para a salvação, a besta faz o contrário. Quem crê na besta que foi ressuscitada é morta. Aqui está a única diferença, mas a imitação é a mesma. Um é para a vida, o outro é para a morte. A primeira besta, na glória, a segunda besta, na glória da primeira, mata. Jesus Cristo. A sua segunda condição, na glória do primeiro, dá vida. Entenderam o contraste? A imitação. João 3,36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho jamais verá a vida. Né? Veja que é no Filho. Veja que é no Filho. Ele não diz filho de Deus, filho do homem, filho unigênito, filho primogênito, não. Ele está falando na condição de filho, nas duas naturezas, tanto na divina quanto na humana, tanto no passado quanto no presente. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora vamos ver aqui o versículo 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja a maravilha aqui do contraste. Se Jesus Cristo, se eu creio no Filho, eu tenho a vida eterna. Se eu deixar de crer na besta, o que acontece comigo? Não terei a vida. Também terei a morte. Olha aqui. A imitação, a xerox, só que do lado do mal. Só que na falsidade. Mas a doutrina é a mesma. Agora, quando isso se manifestar, isso vai se manifestar onde? Dentro da igreja de Deus, parecendo ser Deus. Com toda a identidade. E aí, o engano será gigantesco. Deuteronômio, capítulo 6, aqui mais uma artimanha da besta. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 4 e 8. Eu vou ler primeiro o 8, que diz assim: também disse Deus, atarás na tua mão, o quê? Na mão dos filhos de Israel, o quê? Um sinal na sua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como tefilim ou filactérios. O homem botava uma fita na cabeça e ficava pendurado aqui entre os olhos, aqui na fronte, aqui, um pedacinho de couro ali, que tinha uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que ficava aqui? Da lei de Deus, que resumia a lei de Deus. Era o verso 4, que dizia assim, Shema. Shema é um cântico, uma reza. Algo que o homem daquela mente, né? Aquela mente do passado, como disse Paulo, a mente rudimentar, precisava repetir para aprender. Ele dizia toda manhã: ouve, ó Israel, Yahvé, Deus o Pai, o nosso Senhor é o único Deus. Era o que ele carregava aqui na testa e na mão direita. O sinal que Deus colocou na mão direita do homem e na fronte era dizendo que ele era o único Deus. Está falando aqui claramente do monoteísmo. Não é esse monoteísmo que está aí, não. Esse falso, não. É do verdadeiro. Do único Deus que é o Pai. Agora a besta vem imitando isso. O seu último ato é comparado ao primeiro ato de Deus para classificar, preparar para o seu povo para o selamento.
Olha o que diz aqui, ó. E faz com que todos, pequenos e grandes, assim como Deus mandou que lá em Israel, todos, pequenos e grandes, sendo filho de Israel, tem que ter isso aqui. Todos, pequenos e grandes, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O diabo está imitando exatamente o que Deus fez no passado. O tempo todo ele querendo imitar Deus. E aqui ele pegou o mesmo plano. A mesma estratégia. Idêntica. Só que a de Deus, lá a de Deus, ele resumiu a Bíblia todinha dizendo: eu sou o único Deus. Eu não sou 2, não sou 3, não sou 4, nem sou 1000. Só tem eu de Deus. Yahvé. E vocês têm que andar por todo canto, com isso na testa e na mão. E ele disse mais no restante do texto. E eu quero que vocês peguem isso e coloquem nos umbrais das portas. Coloquem nas paredes. Coloquem na testeira da porta, para que vocês passando correndo, vejam. Eu quero ainda mais que vocês se deitando, se levantando, trabalhando, comendo, sonhando, andando. Lembre-se disso. Vocês já imaginaram? O quanto isso é importante? Tem gente que não entendeu isso ainda não. O diabo imitou. Vamos ver como é que é essa imitação. Olha o que diz o primeiro mandamento da lei de Deus. Olha que o livro de Hebreus está dizendo, está exaltando a abertura, o mais importante dos mandamentos, que é o primeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mim aqui é plural ou é singular? Por que é singular? Porque ele está falando de uma pessoa que tem nome. O nome dele é Yahvé, está lá em cima. A igreja da Idade Média disse: esse mim aqui é uma trindade. A igreja da Idade Média falou: esse mim é 3 pessoas que compõem uma unidade composta de 3 deuses. Invenção, né? Lá da Idade Média. Eles criaram um triteísmo, criaram uma trindade que é muito parecido, porque isso era assim, é 3 em 1. Onde é que existe 3 em 1? Onde é que 3 pessoas podem ser uma divindade? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Veja que o engano, ele tenta se disfarçar muito parecido com a verdade. E esta é a linha mais perigosa, porque nesta linha está o quê? A marca. Na testa e na mão direita. É desta linha tênue que vai ter essa marca. Que muita gente está dizendo que a marca é o chip. Outros dizem que a marca, né, é um chip na mão. Outros dizem que a marca é o dinheiro eletrônico, é os bitcoins. Outros dizem que essa marca é o domingo. Mas não está escrito isso lá, não. O que está escrito é aqui, olha. Politeísmo versus monoteísmo. Tem a ver com isso. Só se você não percebeu a questão principiológica da revelação. Inventaram muita coisa durante a história. Mas a Bíblia não deixa escapar. Se você examinar a Bíblia, ela vai definir para você o que é. Se você é homem de Bíblia, se você é pessoa que acredita na palavra de Deus e segue só a palavra de Deus, você vai identificar onde está o erro. Continuando. Olha o que diz Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os povos, não, todos os que estende sede, venham até mim, diz o Senhor. Vinde o quê? Águas é símbolo de quê na Bíblia? De palavra, a Bíblia, ó. Vinde as águas. E quem não tem dinheiro, venham também e comprem e comam. Espera aí, a gente come água ou bebe água? Ele está chamando as águas para que você coma. Primeira palavra, qual é o alimento aqui, ó? Comei, vinde. Sim, vinde, comprai. Sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite. Venham de graça. Assim é o que Cristo faz com a igreja. Como é que o dragão faz? Usando a besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o quê? O sinal
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Uma das três coisas. Veja que não é aquilo que estão dizendo. Nem cabe no chip, nem cabe na vacina, nem cabe no domingo. Sinal, nome e número. É um dos três. Presta atenção no texto. Porque tem gente aperreada que vê só a marca da besta. Presta atenção. Não é só sinal, não. Tem nome e número. Eu quando li, não prestei atenção nisso. Vamos procurar, vai compreender aqui. Eu trouxe aqui essa imagem aqui para tentar facilitar a apresentação. A Bíblia fala de sinal, nome e o número do nome. Não é isso aí? A gente acabou de ler, não são três coisas? Sinal, nome e número do nome. Pronto. Veja que a segunda besta, ela parece um cordeiro com 2 chifres. Mas ela fala como, essa segunda besta? Como o dragão. E do outro lado, nós temos a dicotomia. Veja que o infeliz aqui da segunda besta, tem que chamar de infeliz, né? Porque um sujeito desse não pode ser. Essa coisa, esse sujeito não, essa coisa, é também chamado de cordeiro. Porque o texto está dizendo claramente que a segunda besta é como um cordeiro, é como Cristo na condição humana. A tipologia está gritando agora para a gente aqui, se você não entendeu isso ainda. O cordeiro, a Bíblia é chamada de cordeiro, quando ele tem 1 ano, e um cordeiro passou de 1 ano, não é mais cordeiro, ele passa a ser carneiro. Até 1 ano é cordeiro, vou comer carne de cordeiro, um animal que tem até 1 ano. E o animal só tem chifre quando ele passa de 1 ano. Veja que o cordeiro, que já é carneiro no Apocalipse 13, ele tem 2 chifres. E chifre na Bíblia é governo ou nação. É que este poder estava dividido em 2 governos. Nunca na história da igreja medieval ela esteve tão dividida agora como esse presente momento. A igreja hoje está dividida em 2 governos, chamado governo de direita e governo de esquerda. Nunca a igreja do Vaticano, tem que dar nome aos boi agora, né? Teve dividido em 2 governos. Metade de hoje da igreja é a favor do Papa que morreu, que era de extrema direita. E metade da igreja que está aí é a favor do Papa que aí está, que é de extrema esquerda. Nunca a igreja esteve tão dividida. E tem muita gente que não consegue perceber. Vamos lá. Vamos adiantar aqui para a gente concluir. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Olha o que diz o 18. Apocalipse 13, 18. A besta. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é quanto? 666. Olha, veja aqui a segunda besta, a que sobe da terra, que equivale ao Jesus, filho do homem, tem que comer a carne do filho do homem. Jesus é o quê? É o filho de quem? Do homem. Cristo era ser humano ou não era ser humano? A segunda besta é bem claro. A Bíblia define quem ela é. Ela não é divina. Ela é criatura humana. É uma criatura como os seres humanos. Não é divina. É isso que o texto está dizendo. Essa é a besta. É um movimento de homem. É uma igreja de homens. Não é de Deus. É que o texto está dizendo. A segunda besta, ela se compara ao Cristo, filho do homem. Vamos melhorar aqui. Vamos ampliar o conhecimento. Capítulo 5, versículo de Apocalipse. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, existia o trono e os 4 seres viventes que ficavam adorando diante de Deus. E tinha mais o quê? Os anciãos, aqui os tronos dos anciãos. Quem estava entre os seres viventes e o trono de Deus aqui no meio? O Cordeiro. Quem é que estava mais próximo de Deus? Eram os 4 seres viventes, os anciãos ou o Cordeiro? O Cordeiro, estava entre eles, ó. Cordeiro, em pé.
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. É por isso que a segunda besta, por isso que a besta é assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é o quê? O número da besta é o quê? 6, 6, 6. Qual é o número do cordeiro? 7, 7, 7. Olha como infeliz está querendo imitar Jesus. Chegou bem pertinho. É quase 7, mas é 6. Vamos ver aqui. Olha o que diz Apocalipse 5,12. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o quê? Vamos contar nos dedos. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Quantos? Isso é o quê? É os 7 Espíritos de Deus que ele está recebendo a recompensa. Ó. E os 7 chifres. O cordeiro tem 7 olhos. O texto vai dizer: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele vai citar aqui as 6 coisas. Ó. As 6 referente ao quê? Ao homem. O 7º é o julgamento de Deus. Ele começa a dizer aqui, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Ok? O 7, na verdade, são 6 coisas. A 7ª é tudo isso junto. Presta atenção se não é. São 6 coisas. O número 6 é o número da obra do diabo. Da maldade. E aqui nós temos aqui a mesma imagem agora com os nomes. Qual é o sinal que a Bíblia aplica ali? O sinal é o politeísmo. Eu vou citar o exemplo aqui da Trindade. O maior exemplo de politeísmo não é um, agora é 3. Poli é mais de um, né? O politeísmo, mais de um Deus. A igreja não diz o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Olha, são 3 pessoas, são 3 deuses. Isso não precisa ser doutor para entender isso, não. Politeísmo. Agora, o diabo fez de uma forma, ele criou uma filosofia tão perfeita que parece com o único Deus, não é? Está tudo ligado a Deus, o Filho e o Espírito. O monoteísmo é a parte do Cordeiro. O Cordeiro vai dizer: a ti só, por único Deus verdadeiro. O Cordeiro vai dizer. O Cordeiro pega o único, mas a besta prega o quê? Um Deus trino. Na filosofia, porque a igreja dela, da besta, está cheia de deuses. Para cada dia do ano, eu recebi hoje aqui, no meu celular, tem um irmão, um amigo, que ele manda para mim todo dia uma relação de informação preciosa. É um serviço fantástico que ele faz de informação no mundo inteiro. Ele vai dizer quem está completando o ano naquele dia, que cidade do Brasil está aniversariando naquele dia, quais são os santos daquele dia. Todo dia, tem dia que tem mais de 25 santos aniversariando. Olha, é tanto santo que tem mais do que aqueles que você salva. E deixa eu ver se ele mandou hoje para mim, porque todo dia ele manda, ele nunca falha não, eu posso falhar, mas ele manda. Ele manda aqui. É um negócio chamado Jumenews. Não sei quantos de vocês recebem aí. Pronto, hoje é Santo do Dia. Hoje é quanto? 3 de dezembro. Olha quem está aniversariando hoje. Santo do Dia. A fonte da informação é Martirológio Romano, do Wikipédia. Nossa Senhora da Lapada. Desculpe, é a minha ignorância. Nossa Senhora da Lampadosa. São Birino, nunca vi falar nisso. São Cassiano de Tangé. São Francisco Xavier. São Lúcio de Chur. São Sofonias. Aqui, está aqui o nome dos santos aqui. Aqui tem pouco. Hoje, parece que dezembro não é bom de santo, não. Mas tem dia que é 20 e 30. Então ela tem muito. Isso aqui são tudo intercessor. Está diante de Deus intercedendo. E tem a capacidade de colocar você no céu ou no inferno, essas pessoas aqui. É uma confusão só.
E aí, ó, o nome está vinculado à reputação, aquilo que eu faço. A Bíblia diz que ele tem o que, a besta? É obra de quem? Humano, é número de homem. Número, nome, de, né? O nome, né? Homem. E Cristo, a obra de Cristo é de quem? Ele faz dele mesmo ou ele faz o que o Pai manda ele fazer? A obra ali é de criatura. Satanás é criatura. Os seus anjos são criaturas. Aqui fala homem, mas a palavra original é criatura. O número da besta, 666, o número do cordeiro. Está aí, ó, a tipologia clareia. Ele está imitando a besta, está querendo imitar Jesus Cristo em tudo. Assim como o dragão quer imitar o Pai em tudo. Jesus Cristo botou chip em alguém? Ah, então seria um chip se fosse isso. Vocês estão entendendo a importância de entender o que a verdade bíblica está dizendo? Para não estar ficando assustado com essas visões de malucos na internet, deixando o povo tudo doido? Tem a ver com isso aqui. É uma palavra espiritual, cheia de símbolo. Está no paralelismo, que a gente não pode perder de vista. Isaías 14:14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a grande face de Satanás, a face do dragão. Ele quer ser igual a quem? A Deus. Tudo que Deus faz com Jesus, ele quer fazer com a besta. Tudo que Deus faz com Jesus Cristo aqui na terra, ele quer fazer também com a segunda besta. Tudo. Ele quer ser semelhante a Deus. É por isso que ele busca semelhança na doutrina. Ele busca semelhança em todas as ações de Deus, que é para enganar os servos de Deus. É isso que ele está querendo fazer. Próxima lição, nós vamos estudar um estudo profundo sobre o Pai e o Filho no Apocalipse. Vamos buscar no Apocalipse se tem uma terceira pessoa, se existe trindade no Apocalipse, ok? Próxima lição, convide seus amigos, não esqueçam de aprender esse ensino maravilhoso. É isso que nós queremos que todos os amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet busquem esse conhecimento diretamente da palavra de Deus, diretamente daquele que pode os ensinar. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, a cada um dos amados irmãos que estão nos acompanhando pela internet, e que esta verdade cale profundamente nos seus corações e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa palavra de Deus. Amém?